A votação do PL das fake news foi adiada, né? E para que o tema volte à pauta e para que seja aprovado, só com muita pressão. E aí vem umas pessoas famosas que participam dessa pressão. Felipe Neto, por exemplo. Bora falar dele. You know, all the advices that YouTube or Facebook or Twitter or Instagram give you when you're a big creator. And they knowingly do this trying to make you get addicted. Felipe Neto estava na ONU, né, Ana? E estava divulgando um trecho aqui da fala dele recente. Tá envolvido nisso, assim, no nível nacional, participou de um grupo de estudos do governo, né? E agora é isso. To sit down with specialists and understand how can we focus on attention. Com esse bigodinho ele ficou parecendo com o Pedro... É Pascal? Economy in order to prevent algorithms from brainwashing people and making them radicals because they need you to stay more time online. Eu não quero distrair ninguém do tema em questão, mas o Pedro Pascal, ele faz o mesmo personagem em mais de uma oportunidade, né? Que é o cara que leva criança para passear. Em lugar errado, né? Em lugar errado. Ele leva a menina a passear, ele leva a alienígena a passear. É o cara que te leva a passear. That's why they keep showing you videos and posts that will radicalize you, because that's the most efficient way to make you stay online. I'm a content creator. All my life, I was trained to make you stay online. I know all the guidelines, all the, you know, all the advices that YouTube or Facebook or Twitter or Instagram give you when you're a big creator. And they knowingly do this trying to make you get addicted. So we need to understand how the system works and attack the system of algorithms. We need transparency, and we need recommendations to be highlighted as recommendation. Otherwise, people will continue to get a flux of radical content and continue to get addicted to things that will radicalize them. Isso é muito importante, né? Alguém elogiou o Felipe Neto pelo sotaque. Eu vou fazer o meu melhor também, porque eu acho que a gente deve pronunciar no original, em inglês, essa última parte ali, ó. People are getting addicted to radicalizing content. Isso aí é terrível. Então os caras são traficantes de fake news que vicia, porra. Hein? Não, tem que regular. Tem que regular. A questão é como, né? E o Felipe Neto, ele avançou nessa discussão e tal, ele foi para além é censura, não é censura, e dessa discussão com podcaster e blogueiro, né? Foi para as cabeças lá. Uma questão que é importante é que tem ou não tem agência reguladora? Metrópolis. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, recebeu a versão final do projeto de lei das fake news. O relator da matéria, deputado Orlando Silva, está tentando quebrar a resistência de outros parlamentares ao texto. Até partidos da base aliada do governo estão resistentes. Orlando finalizou a proposta sem o dispositivo que cria uma entidade para regular a atividade de empresas que gerenciam redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. O PL das fake news cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet e foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira ainda em 2020. Mas a gestão do então presidente Jair Bolsonaro era crítica ao texto e travou a tramitação. A chegada do governo Lula e os recentes acontecimentos, como os ataques terroristas do dia 8 de janeiro e o ataque contra a creche lá em Blumenau, impulsionaram as discussões sobre essa matéria. Pois é, o caso da agência reguladora ali, eu estou tentando formar minha opinião ainda, tá? Tô tentando, tô lendo, tô compreendendo, recomendo que vocês façam o mesmo. Mas até aqui me parece uma concessão. Era necessário. Mas está meio difícil de aprovar assim, não vai dar, então tira, né? E se é uma concessão, eu não gosto. Opa, quem é que gosta de conceder, de ceder? Então temos que olhar para isso com muita atenção, né? Eu acho que as agências reguladoras, apesar de todos os seus problemas e apesar de todas as críticas, são melhores do que nada. Vejam vocês o papel da Anvisa na pandemia, porra, e o papel da Anvisa no nosso cotidiano.
Vou repetir, dia desses tinha vidro no meu chocolate preferido. Não fosse a Anvisa, tinha chegado com vidro aqui em casa, eu teria comido e teria cagado para a brisa de uma Scania. Então, é importante ter agência reguladora. Ana. Por que você falou isso de novo? Eu perco com essa piada. Sim, é importante ter uma agência reguladora. Isso me parece uma coisa, assim, tão óbvia, mas tão óbvia. E a gente precisar falar sobre isso, precisar dizer sim, precisa ter uma agência reguladora, passa pela própria natureza do que está sendo regulado. Né? É claro que isso no Brasil recente, assim, está quase num nível absurdo, porque você diz assim, né, preciso de uma agência reguladora, veja o caso da Anvisa, se eles não fizessem nada, eu teria vidro no meu chocolate. E tem gente que hoje em dia que tá assim, ó, de dizer, eu quero o meu direito de comer vidro no chocolate, é o meu direito, né? Enfim, tirando o tiro no próprio pé, ou vidro no próprio estômago, o problema de não ter uma regulação para formas de comunicação é que elas te fazem, elas podem te fazer um mal num nível muito menos perceptível do que o chocolate, do que o vidro no teu estômago. Você vai sentir se você tiver comido vidro, mas você não vai perceber se você tiver comido uma informação falsa, porque o mundo em volta de você vai se moldar através da sua percepção para te dizer que aquilo que você está comendo é verdade, aquilo que você está engolindo é verdade, e você vai perder a sua capacidade. Esse é o veneno. Esse é o veneno da informação falsa, esse é o veneno das fake news. Te roubar da tua capacidade de olhar para a realidade e enxergar o que está acontecendo de fato, porque elas atuam justamente no filtro, no vidrinho, entre o teu olho e a realidade, transformando aquilo que você enxerga, transformando aquilo que você é capaz de perceber na realidade. Então você se torna vítima de uma manipulação absurda que, no final das contas, é uma manipulação tudo isso sempre tem um objetivo econômico, político, é poder e dinheiro. Então, manipula-se a sua forma de ver o mundo em prol de alguém ganhar mais poder e alguém ganhar mais dinheiro, e com muita frequência essas duas pessoas são a mesma, né? Essas duas entidades são a mesma coisa. E é muito fácil a gente achar que a comunicação ela é pior do que com a tecnologia, achar que a comunicação ela é inócua, é apenas comunicação, são apenas palavras, eu estou apenas dizendo isso, eu tenho o direito de dizer isso, e ao contrário do que possa parecer, palavras são, de fato, ações no mundo, porque elas moldam a forma como nós somos capazes de perceber e ler e atuar no mundo. Elas transformam o nosso próprio filtro com a realidade. Então, a palavra, se vamos entrar nessa discussão se as palavras devem ser totalmente livres ou não deve ter qualquer tipo de consequência, porque são apenas palavras, ignorar o poder da comunicação de transformar a nossa percepção da realidade. E é ignorar uma coisa que, aliás, todo e qualquer produtor de conteúdo sabe, inclusive o de direita que diz liberdade de expressão, sabe, assim como está dito no discurso do Felipe Neto, muito bem colocado, aliás, que essa é a ferramenta básica da comunicação, é trabalhar justamente com as palavras, trabalhar justamente com a percepção, o filtro entre as pessoas e a realidade, aquilo que permite com que elas aprendam a vida e compreendam o que está acontecendo em volta delas. E quem cria conteúdo sabe que isso é uma ferramenta poderosíssima. E quem diz para você quem faz conteúdo e diz que são apenas palavras, está tentando manipular teu filtrinho.